campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos, olá, irmãos que nos acompanham no canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, o momento das reflexões diárias a partir do livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós, com muita alegria, trazemos hoje o capítulo 76. O título é Uniões de Prova. E aí, Emmanuel traz uma citação lá de Mateus, capítulo 19, item 6, que diz assim: não separe o homem o que Deus ajuntou. Jesus. E lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 3. Quando Jesus disse: não separe o homem o que Deus ajuntou, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. E esse capítulo 22 tem o título Estranha Moral. E esse item 3 está no subtítulo Quem não odeia seu pai e sua mãe. Então vamos ver o que Emmanuel traz sobre essa estranha moral, né, apresentada aqui nesse capítulo. Aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmonizas agora. No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frenar, ou seja, a travar alguns impulsos e sufocar os mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos do passado ao presente os débitos que a circunstância de hoje nos constrangem a revisar. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem de outras existências, de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe a afeição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres que impeliste friamente às pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsidiada, aqui a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme, não é outra, senão a jovem que outrora embaíste em falsos juramentos, né? Envolveste em falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste o espinheiral do despotismo e do orgulho. Hoje contigo, para que lhes renoves o sentimento ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, nos retiveste no lar, para que o tempo, a feição de professor devotado, de prova em prova,
efetue a cirurgia das lesões psíquicas do egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de bom ânimo, ânimo firme. Divórcio, retirada, rejeição e demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar, ou seja, ainda com mais. Além da a gente só ganha um tempo, mas o que a gente está em desarmonia com a lei de Deus, nós teremos que resgatar e teremos que rever e compreender aquilo que a gente não compreendeu no passado. E essas provas, quando a gente deserta, quando a gente desiste e se afasta antes da hora, antes que o aprendizado esteja concluído, muitas vezes elas são agravadas, né? Porque são compromissos que nós assumimos antes de reencarnarmos. Nada é acaso, né? Nenhum encontro da nossa vida, nenhum comprometimento, nenhuma relação familiar ou mesmo de trabalho são acasos, né? São programados, muito bem programados, ainda antes de nós reencarnarmos, né? Ouçamos o íntimo de nós mesmos, é isso que Emmanuel nos convida para a gente fazer esse autoescuta, né? Enquanto a consciência se nos aflige, na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Até mesmo quando a gente decide por se afastar de alguma pessoa, de algum tipo de sociedade, de compromisso assumido, dentro da gente alguma coisa diz que a gente vai continuar, né? A gente não foi resolvido, só foi adiado a solução desse conflito, a solução dessas dificuldades, dessas antipatias, dessas aversões, só foi adiado, né? A gente se afastou da possibilidade de tentar construir alguma relação diferente. Mas ele fala aqui que a gente procure ouçamos no íntimo, né? Que busquemos esses momentos de meditação, busquemos um momento de conversar com Deus, né? A oração, a ajuda, a inspiração dos bons espíritos, para que a gente não dê os passos de forma equivocada e para que a gente não se arrependa de ter desistido quando a gente estava próximo da vitória. E a vitória, acima de tudo, sobre nós mesmos, né? Sobre o nosso egoísmo, sobre o nosso orgulho, sobre a nossa vaidade. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site